Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 385 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, certo, tudo bem. Você? Tudo ótimo. Estamos aqui pra minha felicidade, numa casa um pouco mais enxuta. Só os íntimos aqui, só os amigos. Não é assim. Eu detesto episódio com 6 pessoas. É muita gente estranha. Você sempre quer chamar mais gente. 3 pessoas, tá ótimo. Tá ótimo. A gente tá vindo aqui estrear um quadro de um episódio só, provavelmente. Eu não sei se a gente vai fazer muito mais que isso, porque foi complicado fazer só esse. Ele é parte de um quadro maior, que é um metaquadro. Um metaquadro. Boa, Exato. tava procurando uma palavra. Eu já vou explicar qual é o título que a gente deu mesmo. Procuradoria-Geral dos Mangás. A gente já vai explicar o que é a Procuradoria-Geral dos Mangás, mas antes eu queria lembrar que o Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho? Correto, é no apoia.se/ao-quadrado, é um site que você faz um apoio recorrente, como se você fosse um mecenas da Idade Média ali, você está pagando os seus criadores de conteúdo preferidos, porque você quer que eles continuem produzindo. A gente vai continuar de qualquer forma, porque a gente gosta, mas qualquer apoio financeiro é muito bem recebido por nós, ajuda a pagar servidor, comprar mangá, comprar gibi e muitas coisas aqui. Já acabamos de atualizar como é que é o nome? O domínio renovado até 20 anos de ao quadrado no mínimo, hein? Então, no mínimo, se não tiver conteúdo novo, pelo menos o site vai estar lá. Os links não vão se quebrar, não vão se quebrar até daqui a 6 anos. E se você fizer qualquer apoio financeiro, nós ficamos felizes, mas se for um apoio financeiro de 10 ou mais reais, a gente lê seu nome aqui em algum dos programas, como é o caso das seguintes pessoas: o André Yassuda, o Lucas Cabral, Natan Davi de Castro, Thiago Marcelo Risso e Doug Ferreira. Muito obrigado. Só mais uma lição de casa, não é uma lição de casa, só um a fazer antes de começar o podcast de fato. Eu queria lembrar que o Ao Quadrado tem uma página no YouTube, se você pesquisar Ao Quadrado só, é um dos... Pode ser só meu algoritmo, se você pesquisar Ao Quadrado só aparece, se pesquisar Mangá ao Quadrado com certeza vai aparecer. E recentemente a gente teve uma live ali, se você clicar em lives, tem a live de 14 anos do Ao Quadrado. Umas 2 horinhas ali a gente bateu o papo sobre a história do podcast, fez uma tier list de mangás enquadrados, mangás que a gente comentou durante a história, foi bem divertido. Então você tá com mais sede de Mangá ao Quadrado, pode ir lá dar uma olhada na live que a gente fez, foi bem divertida. E queremos fazer mais lives ao longo do ano, vamos ver se acontece. Perfeito. Procuradoria-Geral dos Mangás é um metaquadro, você tem completa razão, Estranho. Ele é um quadro irmão da Defensoria-Geral. Não, foi só Defensoria Pública. Defensoria Pública, correto, dos mangás que a gente fez, no qual, na Defensoria, a gente pegou vilões terríveis da história dos mangás e como bons advogados públicos, a gente defendeu eles. A gente relativizou de tortura a estupro e a lei. Genocídios e tudo mais, perfeito. Esse agora é o quadro oposto. Estamos aqui para fazer o contrário, a Procuradoria. Estamos agora assim no papel dos vilões. Antes, eu falei no episódio da Defensoria, eu falava que tem poucas profissões que eu acho que são tão nobres quanto um advogado público, e eu acho que tem poucas profissões que eu acho mais deploráveis do que o Estado julgando as pessoas que estão aqui para fazer o bem. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar grandes... Se no episódio anterior foram vilões, essa é a vez dos heróis e os protagonistas da história. A gente vai colocar eles aqui para serem julgados pelos atos terríveis que eles cometeram, segundo nós. Ok? Ok. Essa é terrível, né? Tem níveis de tem crimes. Níveis e níveis, tem crimes e crimes. Eu quero falar que, para além de ser um quadro irmão da Defensoria Pública, ele também é parte do grande tema recente do Ao Quadrado, que é os quadros de burocracia, Sim. burocratizar e estatizar
o mundo dos mangás, eu pensando em exemplos que eu pensei em exemplos essa manhã, eu já tinha um que eu falei pra vocês antes, mas eu lembrei muito da nossa comissão de ética, que ele parece um pouco a comissão de ética, exceto de que a gente não vai perguntar se tá tudo bem, a gente vai falar não tá nada bem. Ele já sabe que não tá bem. Não tô perguntando pro judeu o que ele acha. Tô acusando, olha só a merda que esse personagem fez. E como um bom procurador, eu posso inclusive achar que não tá bem, que tá bem, mas eu vou provar que não tá bem, só pra mandar alguém pra prisão. Perfeito. Muito bom. Iso, você quer... Eu não quero começar eu. Iso, começa você. Você tem algum exemplo pra dar pro nosso júri aqui? Convença o júri dos ouvintes do Ao Quadrado de por que esse herói não vale a pena. Ah, sim. Eu coloquei pra mim uma regra interna muito clara, que eu não vou procurar alguém que todo mundo sabe que tá cometendo o mesmo crime, porque aí não tem nada pra falar, não vou chegar aqui e falar o Luffy roubou, né? Não, eu sei que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Light tá cometendo genocídio. Assassinato, Mas, inclusive, então... só um pequeno parênteses antes de você começar isso. Vou falar, foi mais difícil escolher personagens pra esse do que pros vilões, né? Isso é algo interessante de se pensar, porque a maioria das histórias querem fazer os protagonistas cinzas, né? Tipo, eles têm os... E vilões não tem isso. O pessoal quer fazer os vilões, então é fácil achar os caras que não tem salvação e que seria engraçado defender, mas é mais difícil achar um herói que, tipo... Eu achei difícil achar heróis também, mas eu quero começar falando de alguém que é óbvio, que é fácil de chutar, que ninguém tem dúvida de que tem que chutar mesmo, que todo mundo já sabe quais são os crimes, que é o Mestre Kami. Eu não preciso nem falar porque ninguém gosta do Mestre Kami. Não. Mas o Mestre Kami, onde começa a história que eu quero contar pra vocês? Mestre Kami de Dragon Ball. De Dragon Ball, Mestre Kami de Dragon Ball. No Dragon Ballzinho ainda, no comecinho do arco de artes marciais, o Goku pede o Mestre Kami treinar ele. O Mestre Kami fala, eu só te treino se você trouxer uma mulher pra mim, pra ela morar na minha casa. E o Goku vai e faz exatamente isso. E ninguém gosta do Mestre Kami, tudo bem, mas o Goku, ao obedecer o Mestre Kami, o Goku se torna uma pessoa participativa em tráfico humano. É como eu vejo essa situação. Sim, ok. Acho que quando falam, o preço é um ser humano pra viver comigo, e o Goku só sai e volta com uma mulher erguendo em cima da própria cabeça, porque ele fez isso com as duas antes dele e o Kuririn sequestrar. Não é sequestrar, eles só pegam a Lunch. Eles não sequestram a Lunch, mas era shade, é condenável, é criminoso o que o Goku ela fica fez. lá, inclusive trabalhando pra ele. Não só fica lá, como o fandom aprova. Quando a Lunch sai daquela casa, todo mundo fala, ih, olha como o Toriyama tá fazendo merda, esqueceu a Lunch. Ninguém tá comemorando que ela saiu da casa do Mestre Kami. Inclusive, sair pra onde, se ela tivesse a opção? Tipo, no meio de uma ilha, no meio do nada. Ela não tem como sair de lá. E, aliás, isso não é nem subtexto, qual que era o esquema da Lunch? Ela fazia comida e ela limpava a casa, e em troca, ela morava na casa e ela comia comida. É um esquema de trabalho de teto e comida em troca de trabalho, que não é legal isso. E tem nome, é escravidão. E a parte importante de relatar é que ela era uma foragida da justiça, né? Então ela estava numa posição vulnerável. Ela tinha que se submeter, ela acabou aceitando se submeter a essa situação por estar numa situação de vulnerabilidade social ali, de não ter sofrido o devido processo legal, está sendo buscada pela justiça e aí ficou vítima de mais criminalidade. A gente não tem a mínima ideia de por que a Lunch teve que recorrer à vida do crime, né? A gente não tem esse flashback da vida dela, não. Da infância de abusos que ela sofreu e por isso que... Não, teve um julgamento justo, definitivamente. A gente só sabe, ela é criminosa, ela merece ser escrava desse velho abusivo. Eu tenho certeza de que apesar de termos provas muito palpáveis de que ela tem Qual que é o nome oficial da dupla personalidade? Identidade dissociativa, tem um nome bonito. Isso, é isso mesmo. Apesar de ter evidências claras, você sabe que ela não vai ser tratada como alguém que precisa de ajuda psiquiátrica, que ela vai... Não era esse o clima da polícia com metralhadora correndo atrás dela. A gente pensou, não, a gente vai te ajudar a encontrar auxílio médico para sua condição. Ok, isso. Que era muito... Eu acho que todo mundo aqui concorda, ok? A coitada da Lunch, Mestre Kami é um estuprador, provavelmente. Mas nem o Mestre Kami que eu quero acusar, porque eu acho que o processo dele já foi aberto. Eu quero acusar o Goku. Ok. Tráfico humano.
Não, Mas, é então- aliciamento de menores, na verdade. Então, é aí que entra. Ele fez isso como menor de idade. Dá pra culpar ele? Dá pra colocar como medida Vai. socioeducativa. Acho que tem instituição pra isso. Acho que tem. Ele Não. vira Lugar, adulto, mas- no mínimo isso, ele vira adulto e em nenhum momento ele volta pra lá, pô, meu, o que eu fiz aqui? Que merda, né? Tipo, ele continua agindo como se tivesse tudo normal, né? Tudo normal. Sim. O Goku era notório por ser alguém que, quando criança, não tinha noção nenhuma dos comportamentos sociais adequados. É. Eu acho que essa é uma boa defesa pra ele, não? Acho que Mas não é nosso Acho- trabalho defender ele, não. Acho isso? que esse era O que você tá acho fazendo que aí, esse Judeu? aspecto é bem intuitivo, Judeu. O não pode sequestrar gente. É. Eu não sei o Esse que é um você bom tá ponto. fazendo aí tentando defender ele, Judeu. Eu Sei só, lá. só quero. O Goku não sabia algumas noções de certo e errado, mas quando a Bulma puxou uma arma e apontou na cabeça dele, ele pensou, isso não tem como tá certo, né? Isso... Verdade. Ele com certeza sabia que não era da hora sequestrar alguém. Ele com certeza sabia. E nessa era de Dragon Ball, provavelmente tinha até pena de morte pra criança. Provavelmente. Não tinha maioridade penal nessa era. Ok. Nesse planeta fictício governado pelo cachorro. Provavelmente não. Esse é o maior crime do Goku? Essa é uma Tem boa pergunta. assassinato, aí você vê se matar o Freeza é agravante porque o Freeza é um ditador e... Ele matou o Piccolo, Matou. Ele fez um buracão na barriga do Piccolo. mas meio que, tipo... E o Piccolo era o rei do mundo, então você chama isso de regicídio quando for colocar na lei. Exato. Eu acho que é fácil a gente ir pro caminho de assassinato em Não, protagonista é e herói. fácil, é fácil. Meu único ponto aqui é, ele não fez isso, tipo, ninguém tava pedindo pra ele fazer isso. Tipo, ele fez isso porque afetava ele pessoalmente, mas ele não era parte de uma mudança social que tava querendo o fim do Rei Piccolo. Ele tipo, queria vingar o Kuririn e vingar o Mestre Kami, vingança. assassinato de escolha muito pessoal, muito pessoal. Ok. Eu tenho um aqui, membros do júri, ok? Vou colocar dessa forma. Se a casa de vocês pegasse fogo e sua família morresse ali, e eu chegasse aqui agora pra vocês e falasse, eu tô pondo aqui de culpado, a gente vai julgar o fogo. Todo mundo aqui ia falar que absurdo. Como vai pôr o fogo aqui? Não dá pra julgar o fogo. O fogo é uma força da natureza. Isso aqui não vai aliviar nada pra ninguém. Não dá pra pôr na cadeia o fogo. Mas, se quando a sua casa estivesse pegando fogo, você ligasse pros bombeiros, os bombeiros fossem até a sua casa e ficasse ali de boa batendo papo, sem fazer nada, só olhando o fogo pegar fogo, todo mundo aqui estaria de acordo que seria muito bom a gente colocar esses bombeiros para serem julgados. Eles são partes da morte trágica dessas pessoas. E é nesse sentido que eu quero colocar aqui para ser julgado o Gojo, o maior bucha das histórias dos mangás, ok? Que o Sukuna, é claro, durante o mangá inteiro, ele é uma força da natureza, praticamente. Ele mata todo mundo ali e ele é um demônio, ele não é nem um ser humano, não dá pra julgar esse comportamento. Mas o cara que era o cara mais forte do mundo tava do lado do Sukuna o mangá inteiro. O aluno dele, que depois vai ter o corpo roubado pra dar mais força ainda pro Sukuna, tava ali do lado dele o tempo todo e esse cara não fez nada. Esse cara não impediu o ressurgimento do Sukuna. Ficou de bunda mole o mangá inteiro até a hora que, tipo, finalmente a porra do Sukuna revive e ele, não, agora eu vou levar a sério. E aí perde ainda por cima, não consegue. Ok. Deixa eu ver se eu entendi. Temos aqui um caso de negligência, é isso que a gente tá procurando, se... Quase o homicídio culposo, eu diria. Tipo, Sim. ele é um cara dirigindo o carro bêbado. Tipo, ele sabia o risco do que ele tava fazendo. Se, por exemplo, quando o Gojo tá lá com o Itadori e o chefe do Gojo fala, você tem que matar esse cara, por motivos de, se ele estiver vivo, ele vira o Sukuna, se ele estiver morto, a gente matou 1/20 da alma do Sukuna. E o Gojo pensa, mas eu posso dar mais Sukuna pra ele e ver o que acontece. É. Vocês tinham a responsabilidade legal de impedir
que o Sukuna matasse gente depois de dar esses dedos pro Itadori. Eu acho que é um bom Eu caso. acho que o nosso sistema legal do nosso mundo não tem a tipificação do crime invocar um monstro do mal. Não tem essa tipificação. Mas suponha que existisse o crime invocação do mal, seria uma invocação do mal culposa. Exato. Realmente, é uma invocação do mal culposa. É, tipo, você sabia que tava trazendo o demônio pra Terra e você assumiu esse risco. E claro, existem imprevistos, mas existe também... Ele colocava as pessoas em um estado de confiança perante uma situação de risco, falando, eu tô cuidando. E ele não tava cuidando. Fizeram aquele meme da frase, eu venceria uma luta que ele perdeu. Exato. E porque ele perdeu, pessoas morreram. Sim. Ele perder a luta é o menor dos crimes dele, inclusive. Porque vocês têm razão, no final das contas, ele ajudou a pôr o fogo na casa. É isso que ele fez. Ele não é nem que ele é um bombeiro que chegou ali. Ele ajudou a pôr o fogo na casa. Então é um pouco ruim que ele não conseguiu apagar o fogo. Mas o crime de não conseguir apagar o fogo é irrelevante perante ao crime de que ele ajudou a pôr o fogo na casa, porra. Esse é o crime dele. Esse é o crime, sim. Se ele não ajudou, no mínimo, ele foi muito negligente com as pessoas. Revivendo o Sukuna, velho. Ele tinha que ter matado o protagonista, o Itadori. Isso é uma decisão para a comissão de ética, mas ele podia não ter facilitado. Ele podia ter tomado decisões que tirariam do caminho do Itadori a volta do Sukuna. Tipo, podia ter, tipo, e aí, vamos isolar esse cara, posso proteger ele, inclusive. Podia ter tomado N decisões ali, ele não tomou. A gente viu, o Gojo era o homem mais forte do mundo, a gente viu que tanto o Sukuna quanto eu quero falar Geto, mas eu quero falar o Homem Cérebro, na verdade. Que seja. O Sukuna e o Geto tinham 1000 precauções em caso de Gojo quebre o vidro, porque eles sabiam que quando o Gojo atuasse ia dar ruim. Pelo exato mesmo motivo e da exata mesma lógica, era pro Gojo ter vários em caso de Sukuna quebre o vidro, pra neutralizar o Sukuna assim que ele aparece. Essa tecnologia tanto existe que o Sukuna usa, então ela existe. Ele podia estar com o cubo sempre em mãos, pra se der merda, joga o Itadori dentro do cubo. Sim. Quando você olha pra trás, esse é um caso que jogariam pro júri. Parecia até que o Gojo tava dando o máximo de amigos com poderes natos geniais pro Sukuna ter uma opção de corpo que ele quisesse se reinvocar. Porque como é que é o nome do amigo? Eu já tô ruim dos nomes. Megumi. Porque o Megumi é só uma das opções que o Sukuna escolheu, porque tinha mais uns 5 amigos ali muito próximos do Itadori que poderiam ser, eu quero esse corpo agora. Parecia até não, eu sou procurador, né? O Gojo tava dando opções de corpo pro Sukuna reencarnar, porque ele sabia que o Itadori não era ainda o que o Sukuna queria. É isso que ele tava fazendo. Existe alguma regra? Só completando a informação aqui, era o Kenjaku que você queria aí. Kenjaku. Existe alguma lei que diz que se eu sou um policial e eu tô com um bandido rendido e eu posso algemar ele e eu falo, quer saber, eu vou fingir que eu não vi, e naquela mesma noite ele vai e mata alguém pode falar que eu tive responsabilidade nessa morte? Tem uma tipificação legal dessa situação? Provavelmente, intuitivamente eu diria que temos, intuitivamente, mas eu não sei. Mas eu acho que esta é a situação do Gojo. Nunca aqui no Brasil ia julgar um policial por isso. Eu não sei se é o melhor exemplo, não. Nunca que isso ia acontecer. Por isso que a gente tem tipificação. Precedente eu sei que não tem. Precedente não tem, não. Precedente eu não acho. Pensei, mas talvez legislação eu acho. Não. Mas intuitivamente eu diria que alguém vai dizer que você tem responsabilidade quando você é um guardião da justiça por quem você escolhe não aplicar a justiça e a pessoa vem e faz merda. No mínimo, sei lá, velho, tem um vídeo de um policial liberando um bandido pra ir pra rua armado. No mínimo alguém ia falar, é milícia, é corrupção, o que tá acontecendo aqui? Com certeza não é um erro. Não, é um policial vendo uma criança com um revólver na mão e trazendo outro revólver pra ela. É isso aí. Deixa eu te dar outro revólver aqui. Sua bala tá acabando, você não quer um refil aqui? Então, pra mim, Gojo culpadíssimo. Não, a gente não julga, a gente só leva o caso pro júri. O júri desse... Não, bom, esse cara tem que ir preso.
Ó, eu vou fazer o meu aqui. A minha escala tá um pouco menor aqui nessa primeira. Eu tenho uma outra de escala um pouco maior. Eu vou começar com uma escala menor. Vocês trouxeram aqui uns crimes mais graves aí. Mas eu tenho um caso um pouco que eu acho que é bem perceptível. Não concorda com isso, só que a gente fala pouco. Querido júri, o ano é 1990. O produtor Frank Farian, ele anuncia que a dupla Milli Vanilli não cantava suas próprias músicas. Time skip, o ano é 2022. Hans Niemann foi acusado pelo campeão mundial Magnus Carlsen de trapacear em um torneio de xadrez. Usando plug anal. Usando aí discussões de o que seria isso. Coitado, é verdade isso. O que une essas duas histórias, ali no meio, em 1998, Hikaru Shindo sentava e derrotava o jovem prodígio Akira Toya pela primeira vez. Vixe. Esse é o mangá Hikaru no Go, e isso abriu uma porta de anos de falsidade ideológica. Anos. Não sei se foram anos, na verdade. Eu acho que foi um ano. Foi um intervalo de um ano aí. Foi um período, um torneio. Amistoso, não era? Então, esse jogo foi amistoso. Esse aí foi amistoso. Mas foi a porteira que se abriu pra uma participação ideologicamente porque eu acho que de Hikaru Shindo. Aí vocês leram esse mangá bem mais que eu. Ele usou o Sai em partida oficial, não usou? Sim, no mínimo uma ou duas vezes já teve. Já tá errado. Não... Acho que no começo, E eventualmente ele para. Eventualmente ele para. Sim, não demora muito. Por N motivos da história. Mas eu acho que o importante é lembrar que quando Hans Niemann foi acusado, parte da acusação vinha trazendo um histórico dele, quando adolescente, de ter trapaceado no chess.com. É um histórico pregresso que mancha a carreira e deveria ter um estigma em cima, e que Hikaru Shindo escapou desse estigma. Ele nunca foi julgado pelo que ele fez, nem reconhecido pelo que ele fez. Mesmo que ele não tivesse trapaceando em 2022, Hans Niemann, ele teve esse histórico, e isso influenciou N ações de N órgãos ali. Hikaru Shindo nunca teve nenhuma retaliação por ter roubado em torneios oficiais, em jogos oficiais antes de. E é bem sério no xadrez isso. Se você pegou, hoje em dia, se você pega trapaceando até em partidas não oficiais, tipo essas do chess.com, que é o que o Hans Niemann ficou famoso, hoje em dia você pode rolar uma expulsão, assim, proibido de jogar oficialmente. O Hikaru jogou um chess.com do Go, não jogou? Contra o pai do Toya, isso. Contra o pai do Toya no hospital? Caralho, ele jogou muito. Mas aí eu acho que dá pra dizer que ele jogou como um proxy do Sai, nesse caso. Ele de fato, ele não assumiu uma persona, ele criou um perfil pro Sai e ele só clicava as teclas pro Sai. Quando ele vai presencialmente num torneio como o Hikaru Shindo, ele é Hikaru Shindo e está jogando acompanhado. E está jogando com um ponto eletrônico no ouvido. E eu digo mais estranho. Eu digo mais. Mesmo que em algum ponto ele fala ali pro... Ele fala pro Sai, não mexe, eu quero jogar... Se você jogar por mim, eu nunca vou melhorar. Eu quero jogar eu mesmo aqui. A gente joga nós dois ali, eu posso jogar pra você na internet, mas os campeonatos aqui sou eu que joga. Quem é que pode dizer que o Sai, não dava umas pistas sem querer, sabe? Olha, dando uma olhada, mexendo no comportamento corporal, na olhada só mesmo. Eu tenho certeza de uma coisa. Se aquele mundo pudesse ver e reconhecer o Sai, o Ricardo ia ser proibido de entrar com o Sai acompanhado. Não tenho... Eu tô com um ponto eletrônico no ouvido, mas ele tá desligado, galera. Eu só não posso remover. Isso não existe. Isso não existe. 100% isso que acontecia ainda. Ele tava entrando com um ponto eletrônico. Ah, não, mas tá desligado, ok? É 100% isso, sim. Mas então eu queria trazer à tona esse caso de uma falsidade ideológica, que é algo muito importante na história de arte, de esportes, e que é relevante e deveria ter sido julgado no momento oportuno. E inclusive o que acontece quando esse cara sobe da vida dele? Pode jogar por quase um ano. É coincidência isso? Ah, não, agora eu sou ruim do nada, né? Agora eu não consigo jogar. Claramente tava jogando por ele esse tempo todo. Claramente. E o pior, que não é o pior, pra mim é o pior, eu não vou falar que o parte do esporte é o pior. Ele fez gaslight no Toya. Caralho, o Toya achou que tava ficando maluco.
Isso é um excelente ponto. Ele deixou o cara maluco mesmo. Ele não ficou bem desde então. Nunca mais foi o mesmo. Ele não chegou pro Toya, explicou a verdade, falou só tava querendo agradar o encosto que possui o meu corpo, eu não tava querendo zoar sua carreira, zoar sua autoestima. Não, nunca ele contou pra ninguém isso, né? Claro que não. Não. E largou o Toya ali surtado, nunca voltou a cabeça no lugar. O Toy, inclusive, uma hora fala. Eu acho que. Ele não fala nessas palavras, mas ele basicamente fala. Acho que, tipo, tinha um fantasma quase com você. Não fala isso, mas quase isso. E ele. Não tinha nada. Você tá enganado. Tá enganado. Proibido jogar Go. Eu acho que, no mínimo, isso completa a razão. Isso aí. Iso, você tem mais um? Tenho mais um aqui. Quero primeiro fazer o disclaimer. Essa procuradoria não é contra poligamia, nem reconhece poligamia como crime. Embora não seja muito legalizado, mas não estamos aqui para condenar isso. Eu tenho um tangencial a esse. Vamos ver se vai casar, vamos ver. Mas tem um cidadão numa escola japonesa que alega que, porque Deus disse, ele tem 37 namoradas e contando, que se autodenominam família Rentaro, nome suspeito, vamos colocar um pinozinho aqui, e que as atividades dele com as namoradas escolhidas por Deus para ser namoradas dele é se reunir no telhado da escola para usar drogas. E individualmente eu não ligaria para nada disso, mas coletivamente eu acho que isso tudo cheira ao começo de um culto. É um culto. E a gente tem que olhar agora que é só 37 e puxar o freio de mão que chega a 100 se ninguém fizer porra nenhuma. Sei. Tá falando do... Obviamente, Tentaram de 100 namoradas. 100 namoradas. Que eu acho que ele é o líder de um culto. E é isso que tá acontecendo. E não dá... Família Rentaro é nome de culto. Não é nome de polículo, é nome de culto. É nome de culto. Falta só, tipo, a família da felicidade Rentaro. Tipo, faltava só isso mesmo. 100%. Não dá, eu acho que não dá nem pra argumentar. Não, mas as mulheres, elas gostam de estar aqui. É claro, é um culto. Culto faz isso com as pessoas. Acho que elas não têm opção. E é uma característica... playbook básico de culto que o líder, ele diz abertamente, não, eu tenho que ter muitas mulheres, né? Isso. Porque Deus falou, é literalmente isso que um cara de culto fala. Deus falou que eu preciso ter mulheres. Isso não aconteceu poucas vezes na história. Não. E elas estão todas servindo ele, não tá rolando nem poligamia isso, porque não tá rolando entre elas ainda muito bem, não, né? Muito bem, não. Tá. Ele... Mas... Tem um queerbait safado nesse mangá. Bem safados. Os relacionamentos todos são com ele, né? Não é... Ele é o ponto central ali. Agora eu tenho uma questão. Eu não sei qual é a tipificação pra culto. É crime culto? Você fazer um culto é crime? Eu não tenho a mínima ideia, estranho. Sou uma excelente pergunta. Tipo... Tem que ser pelo menos o Japão, porque eles montaram um caso legal contra o amigo em 20th Century Boys. Eu presumo que o Urasawa sabia do que ele tava falando. É uma boa pergunta se eles têm algo tipo uma legislação específica contra culto, né? Eu acho que não, porque os caras. O primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro ali morreu por causa do culto que ainda estava existindo e os caras tiveram que criar lei especificamente contra aquele culto. Eu acho que pode culto. Normalmente o que dá ruim é as coisas que acontecem dentro do culto. Especificamente dá problema por causa de o que é essencialmente trabalho escravo. É isso que acaba acontecendo dentro desses cultos. E abuso sexual e corpóreo. Esse é o problema. Agora, culto, sei lá. Eu posso falar que, sei lá, o acampamento juvenil de ciências é um culto. Acho que não tem uma definição legal. Eu tô dando um Google aqui e a liberdade religiosa japonesa, tal qual aqui, permite que seja possível que você crie um culto. Não é proibido, mas as práticas ilegais que são cometidas por pertencer a esse culto, né, como prática, prática religiosa aqui, colocar gás sarin dentro do metrô, aí não pode. Então aí não pode, exato. Aí, tipo, também, e o que acaba é mais virando comum, formação de quadrilha, é isso que para de ser um culto. Ou ser um esquema financeiro ali também, né, de você extorquir financeiramente as
pessoas que participam, que eu acho que é talvez um pouquinho mais próximo ali do caso do Rentaro, né? Que tem algumas pessoas ali no caso específico. Olha só que mundo é esse. A sexta namorada dele é talvez a mulher mais rica do Japão e o dinheiro dela é o dinheiro do Rentaro. Isso tá muito claro, assim. Exatamente. Pode ter a coerção financeira ali, uma lavagem cerebral, pro abuso financeiro, é algo que tá ali. Eu quero dizer que a rotina desse culto envolve muitas vezes se reunirem e aparecer ele com um tubo de saio na mão falando: hoje vai todo mundo beber essa droga, e essa droga transforma a gente em bebê. Ou essa droga zoa nosso cabelo. Mas é isso. Vamos todo mundo se drogar. Eu acho que ter um culto, de fato, nesse caso, não culparia ele, mas a gente tem que ficar de olho nessas práticas mesmo, que é esse uso de drogas que não são testadas, não são liberadas. Essa parte financeira também eu acho bastante relevante. Ainda não teve nenhum ataque terrorista em lugar nenhum, por conta dessa família. Embora dá pra dizer que talvez o surto de zumbi ali, que acontece de vez em quando... Teve o incidente do cabelo, que foi uma ameaça global. Eles estavam brincando e de repente todas as mulheres do planeta foram abusadas sexualmente. Mas foi só uma brincadeira que saiu do controle. Ele resolveu tudo isso, ele jogou os tentáculos malignos pro sol. Então ele salvou o mundo do problema que ele causou. Ele com certeza tá abusando de todas as mulheres aí. Não é possível. Nenhum júri aceitaria que... não, todas essas 37 aqui estão adorando ser parte exclusiva, todas eles, só pra esse um cara. Mas isso não é crime. Essa parte não é crime. Essa parte não é crime. Sendo um culto não é um problema. Agora o que eles fazem nesse culto é aí que começa a ter problema. Acho que o júri tem que ficar de olho nesse cara, tem que... Não, é que foi aberto um inquérito, né, é um mínimo, né? Em cima dessa... Tem que fazer o caminho financeiro desse negócio aí pra entender o que tá acontecendo nessa escola aí, né? De onde tá vindo esse dinheiro, pra onde ele tá indo. Tem coisa aí. Tem que abrir o inquérito. No mínimo isso. E se cavar, vai achar coisa. A gente sabe que tem coisa ali. E isso que a gente nem precisou falar nada sobre a idade das pessoas envolvidas nisso. Porque isso seriam outros 500, mas... Yikes. Nessa parte a gente só fecha o olho. Eu tô focando nos crimes do Rentaro, que tem os crimes individuais de cada membro do culto, que cada um pode abrir o próprio inquérito. Pois é. A Yako tá fraudando a Previdência, todo mundo sabe disso. Essa é uma pergunta, eu não sei se entra como crime ou não. Bom, provavelmente não é crime você... A gente é promotoria, tudo é crime. Tudo é crime. Provavelmente não é crime você, por exemplo, presenciar um assalto e não fazer nada. Eu sei, acho que não é por crime, fato, que nos Estados Unidos não é crime. Eu não vou saber dizer aqui no Brasil, ou no Japão, ou onde passa o mangá em questão. Sei que por fato que nos Estados Unidos não é crime, você não tem obrigação de ajudar ou interferir. Existe omissão de socorro, mas eu acho que, tipo, você impedir um assalto não se enquadra isso, né? Tipo, eu não fui impedir um assalto, porque aí você tá pondo sua vida em risco. E tem a presunção de que você pode não ser qualificado de verdade pra desescalar um assalto, e pode piorar as coisas com o seu amadorismo. Que nem você não pode, por exemplo, ver alguém e fazer massagem cardíaca espontaneamente, se você não sabe o que você tá fazendo. Só tentar já é crime. Se a pessoa tomou um tiro no assalto e aí você viu e não fez porra nenhuma, aí sim é omissão de socorro. Ok, beleza, não tem problema. Eu tenho um outro ângulo pra colocar essa pessoa na cadeia. Não tem problema, eu acabei de pensar aqui. Lá vem. O que acontece com o criador de um novo inseticida, um novo tipo de agrotóxico. Pesticida. Exato. Que é usado amplamente, todo mundo usa, é normal. E o criador descobre que é danoso, dá ruim para as pessoas. Só ele sabe, só ele tem esse conhecimento. Já é negligência, já tá na negligência aí. Essa pessoa tem que ir pra cadeia, não tem dúvida alguma, né? Se só ela tem esse conhecimento e ela não tá entregando esse conhecimento ao mundo, essa pessoa... Já começou criminoso, Judeu, não tá nada ambíguo por enquanto. Exato. Inclusive, eu diria que se nem fosse o criador, se você é um pesquisador e descobre que esse produto
essa coisa que existe no mundo tá causando dano para a população e esse pesquisador não vai a público com isso, isso deveria ser um crime. Eu não sei se é ou não. É uma boa pergunta, inclusive. Tinha que ter um advogado aqui, né? Mas deveria ser um crime. E é nessa categoria que eu colocaria. Eu pensei nesse um exemplo, mas entra numa categoria maior. A Miruko-chan, de Miruko-chan, seja lá qual for o nome do mangá, não lembro agora. Mas ela é uma personagem de mangá que vê fantasmas. Possivelmente esses fantasmas estão causando danos psíquicos às pessoas em volta dela. E ela não fala nada. Ela sabe. E o único motivo que ela não fala nada é ela tem medo que as pessoas vão achar que ela é maluca. E eu acho que entra nessa categoria todos esses personagens de história de que existem coisas sobrenaturais no mundo, estão afetando as pessoas. E em vez de entregar essa informação para a sociedade, para a gente como coletivo poder resolver esse problema, estudar ele, todo mundo, essa pessoa guarda para si por medo de que ela seja centro das atenções. Esse é o único medo que ela tem. Uhum. Eu tô pensando aqui o quanto dá para enquadrar ela se ela não é a originadora do mal. Talvez Miruko-chan não seja o melhor exemplo. Eu não sei se a Miruko-chan tem o poder de impedir o mal, ela se associa a gente que tem. Não tem problema isso, não tem problema. Meu crime aqui não é que ela não é o Gojo, mas ela tem a informação. O cara que descobriu que o agrotóxico ali faz mal, ele provavelmente não tinha o poder de impedir, mas ele tem o poder de dar essa informação ao público para que a gente possa resolver. Ele tá guardando essa informação para si. Eu não sei o quanto isso é crime. Se você é a causa e você não fala, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, se você lança um produto e você descobre depois que faz mal, se você não avisa, obviamente isso é um crime. Chama omissão de perigo posterior, que é depois disso você fala, caramba, descobri que tem problema, então peraí, calma galera, ajuda aí. Aí isso é crime, beleza. Se você sabia antes, aí obviamente é crime, né? Você tá fraude, qualquer outra coisa aí. Isso é. Agora, como ela não tá fazendo nada, tem que ver o quanto a gente consegue colocar nela um crime contra a saúde pública. Não sei se a negligência pode configurar um crime de saúde pública. Na mesma categoria, mas é um ângulo a se pensar. Na mesma categoria, o Ichigo de Bleach, ele deveria, vamos pensar moralmente, ele com certeza deveria avisar as pessoas que, tem fantasmas nesse mundo, galera, eu tô lutando contra ele. Moralmente, provavelmente sim. Tô concordando contigo, tô achando bem mais fácil de incriminar do que com a Miruko. Exato. Ok, esquece a Miruko, vamos pensar no Ichigo agora de Bleach, então. Ele tá causando essa justiça contra esses fantasmas sem nenhum tipo de autorização governamental, ok? Tá essencialmente matando esses seres, a gente não sabe nada sobre eles, a natureza deles. Inclusive quem mandou ele fazer isso também não sabe nada sobre a natureza desses negócios. É tudo muito vago. Os Hollows, eles existem, eles afetam o dia a dia de várias pessoas. Pessoas morrem todos os dias e pessoas fazem merda por não saberem que Hollows existem. E elas poderiam se prevenir dessas merdas se elas só soubessem uma lei básica de como funciona o universo delas, que não tem nenhum motivo prático pra ser secreto. Eu posso apontar vários momentos no mangá em que as pessoas não saberem que Hollows existem foi letal. Falecimento da mãe do Ichigo, porque o Ichigo não entendeu que era um fantasma, aquela menininha, foi um deles. Tem o Don Kanonji, que criava Hollows, e tem o caso dos Quincy, que falaram, a gente devia cuidar dos Hollows, a gente mesmo, e causaram um desastre ambiental, porque eles não sabiam o que fazer, mas insistiram em fazer mesmo assim. Isso é tudo uma desinformação que o Ichigo é o cidadão informado. Daria? Se a gente for ambicioso? Tudo porque não tem uma legislação, né? Uma situação legal para essa natureza do mundo, né? Sim, daria pra a gente ser ambicioso e fazer um processo em massa contra toda a Soul Society por ser quem administra esse segredo estruturalmente? Daria, mas seria ambicioso porque eu não sei se quem nasce na Soul Society é cidadão japonês pra ter responsabilidades diplomáticas, mas o Ichigo é. O Ichigo é o primeiro Shinigami. Ichigo é o primeiro Shinigami que é um cidadão japonês normal que conseguiu despertar o poder e agir como Shinigami mesmo sendo um vivo. E, portanto, acho que ele tinha responsabilidade de
informar o que ele descobriu. Eu acho que ele tinha essa responsabilidade. No mínimo, A eu vou Rússia dizer talvez o não quê? tivesse. A Rússia talvez fosse legalmente estrangeira e talvez tivesse crise diplomática. Mas o Ichigo não. O Ichigo é japonês. E por que ele não tá explicando pro mundo o que tá acontecendo no Japão? Eu vou falar isso. Se eu tô querendo botar o Ichigo na cadeia, e eu quero, talvez colocar ele responsável pela divulgação da informação é difícil mesmo. Eu não sei. Isso provavelmente não entra Até em porque nenhum eu não sei tipo. se a Mieru podia provar que os fantasmas existem, mas o Ichigo Além pode. disso, O Ichigo pode. O Ichigo pode, mas ele com certeza tá agindo fora da lei, nesse combate fora da lei dele contra esses Hollows. Se esses Hollows, qualquer STF do planeta colocaria, sei lá, se não são gente, no mínimo é algum tipo de maltrato aos animais que ele tá fazendo. No mínimo isso. Qual é? Não é possível. Não é possível que você já possa chegar e exorcizar esses bichos sem nenhum tipo de lei. Não dá não, velho. Não dá não. O arco do Ecomundo é justamente pra gente descobrir que Hollow também é gente. O Hollow também é gente, exato. Ó, eu tô lendo aqui que a omissão, vocês estavam discutindo, eu tava lendo um artigo do Jus Brasil sobre os crimes contra a saúde pública, e pelo menos no Brasil, né, a omissão de notificação de doença é um crime, mas ela só se aplica a profissionais de saúde. Ok. Então, se você... Odeio ser esse cara, mentira, eu tô adorando ser esse cara. O Ichigo literalmente faz bico no hospital porque o pai dele é médico. Ele Caralho, é verdade. Então é o verdade. Ichigo é um profissional da saúde pública. A Mieruko-chan não vai ser perseguida pela essa procuradoria, mas o Ichigo vai ser. O Ichigo vai ser. Entendi. O Ichigo vai ser. Entendi. Todas as pessoas que veem fantasmas do hospital, da ficção. Eu quero essa categoria geral. Então, ok. No Brasil, só se for médico. Eu não sei em outros países. Aí é algo a ser analisado. Inclusive, o pai do Ichigo via todos os fantasmas e era médico também. Põe ele junto. O pai mais ainda, né? O Ichigo, talvez, ainda por cima é menor de idade, talvez a gente não consiga pôr ele na cadeia. Mas acho que o Ichigo tinha a responsabilidade de informar as pessoas de por que elas estão morrendo, em vez de só exorcizar em segredo. Caralho, é verdade. Tipo, não tá na lei, mas devia tá. Se você tem como impedir a morte de alguém só dando a informação, tinha que ter uma lei que obrigasse você a dar essa informação. Esse não é pra procuradoria, esse é pro Senado dos mangás que a gente faz um dia. A CPI, essa aí a gente tem que abrir uma CPI. CPI dos mangás, exato. Estranho, consegue pensar em mais algum? Eu tenho mais um aqui que eu vou ter dificuldade de tipificar por um motivo. Porque esse aqui é quando a gente sai do âmbito de Procuradoria Geral Nacional e eu quero levar essa para um tribunal internacional. Ótimo. Porque essa é a parte mais delicada, justamente porque, né, não existe um direito internacional muito bem estabelecido, principalmente crimes internacionais, é um pouco mais vago, um pouco mais difícil de você dizer. Tem crimes de guerra, pode julgar. Tem algumas coisas aí, mas o que eu quero que a gente pense é... Existem as organizações não governamentais que a gente conhece e adora no nosso mundo aqui, né? Ou não, às vezes tem muitas críticas também, mas pensando no Greenpeace, que busca de forma internacional proteger animais e plantas e a natureza, o Fórum Econômico Mundial, que é uma organização voltada para a economia, Médicos Sem Fronteiras, uma organização mundial voltada para ajudar pessoas em situação de guerra com uma ajuda médica ali, Human Rights Watch também, que vira e mexe volta aqui para os nossos noticiários, várias organizações internacionais que a existência delas por fora do âmbito de um país permite essa mobilidade entre todos os países como, né, uma ajuda humanitária. Mas existe uma organização que ela existe de forma paramilitar, com acesso privilegiado ao aparato governamental de vários países, incluindo imunidade diplomática e privilégio em julgamentos, e que os países só aceitam, que é a Associação Hunter. A Associação Hunter, ela existe fora dos países e ela abriga conhecidos assassinos, possui essa imunidade diplomática maluca aí, de que o cara às vezes pode matar e não tem problema, eles podem entrar em qualquer país e não tem problema, e eles têm uma associação muito direta com o governo ali, que usam dos serviços dela, mas a gente como uma organização nacional, né, a ONU,
pensando, né, num tribunal internacional. É isso que a gente quer permitir essa organização paramilitar de agir fora da normalidade de lei da maioria dos membros do mundo. Ninguém aceitaria essa associação individualmente. Por que a gente aceita ela globalmente, sabe? Essa é a minha pergunta pra nós aqui. Estranhos, tem absoluta razão. E a sua comparação com a Corte Internacional e a ONU é extremamente válida, porque no nosso mundo real tem um país aí que merecia muito bem, tem mais de um país, ok? Tem muitos países que mereciam ter os seus líderes julgados por crimes de guerra notórios que fizeram, e não são também. Porque, infelizmente, aqui, e o mundo Hunter é a lei do mais forte. Não tem, a associação Hunter é os Estados Unidos de Hunter x Hunter. Esse é o meu ponto estranho. Eles não vão ser julgados, porque eles são a mega potência. Quem vai julgar eles? Quem vai invadir a associação Hunter e pôr o Beyond Netero na cadeira? Não tem, não tem essa força. Não tem essa força. Você acha que o Netero Pai é um dos cuzões americanos tradicionais que hoje a gente finge que são civilizados, pro Beyond ser o Trump, assim, ser o pronto, agora quebrou o decoro, mas já tava ruim antes? O Netero Bush pro Beyond Netero ser o Trump, é exatamente isso. Inúmeros crimes o Netero cometeu, não tem dúvida alguma, alguma. O Netero soltou uma bomba atômica. É verdade, literalmente. Num país estrangeiro. Ele não era daquele país. Que eu acho que era... Né? O país que ele joga não é tipo a Coreia do Norte? Basicamente. Pra todos os efeitos, jogou uma bomba atômica na Ásia. Eu acho que... Por isso que eu acho que é complexo, que eu não sei como a gente... Porque não tem uma tipificação de crime internacional. Tem algumas, né, como crime... Que basicamente são resoluções de uma ONU da vida. No mundo de Hunter x Hunter não deve ter ONU com esse nome, mas suponho que tem uma organização das nações ali. E que é umas resoluções que a ideia é que você transforme aquilo em crime, leve para os países ratifiquem, né, aquelas resoluções. Sim. E transformem em crimes nos seus países para poder implantar. Mas agora, a quem vai interessar fazer isso? Se todos esses países são cúmplices, né, dessa organização, porque os países provavelmente aceitam, porque eles usam o trabalho dessas organizações, né? Os Hunters são contratados por governos em múltiplas ocasiões. Sim, então... e os Hunters, eles fazem contribuição científica. Eu acho que são uma parte do trabalho deles importante. Ao mesmo tempo, eu joguei aqui na Wiki, existem 785 Hunters no mundo. Uau. A associação inteira não são 1.000 pessoas. Tem mais que 1.000 pessoas no Greenpeace, no mundo inteiro. Sim. Bem mais. Bem mais, mas não tem 1.000 Hunters. Então são 785 pessoas que mandam no mundo inteiro, que os países são subjugados pelos desejos da nação Hunter. O arco atual é isso, o Beyond que é pro continente negro, então o G5 daquele universo está indo pro continente negro. E eu digo mais, hein, pra você se tornar um Hunter é um processo complicado, né, a gente sabe que tem muitas mortes e tudo mais, mas as pessoas buscam a associação Hunter em busca dos privilégios que a associação dá, né? A maioria das pessoas faz isso. O Gon, nosso herói da história, faz isso. Vai em busca da licença para ele ter acesso aos privilégios daquela licença. É para um uso altruísta, no caso dele? É, mas não é a regra. E se uma pessoa, aí vem uma questão até filosófica, se uma pessoa almeja esse tipo de privilégio, provavelmente ela não deveria estar recebendo esse privilégio, para começo de conversa. É que nem algumas linhas de raciocínio defendem quanto a ser presidente, ser político de forma geral, né? Que se você almeja o cargo político, né, acima da ideologia, você quer o cargo, talvez você não mereça esse cargo. Eu sou 100% a favor de cargos disponíveis aleatoriamente para a população. Eu sou a favor também. Então, se é uma pessoa treina e luta e busca muito esse privilégio, talvez ela não merecesse ter esse privilégio. E o que a gente pode fazer aqui... E aliás, estranho, quanto mais eu penso, na verdade, passou essa tipificação aí para a Corte Internacional, talvez dê para fazer funcionar, porque
eu ia falar, bom, nunca vai dar pra fazer nada porque a Associação Hunter tem poder de veto da ONU. Mas não, porque eles não são uma nação. Você tem completa razão. Eles não são nenhuma nação, eles são um grupo extra-militar. Não é nem paramilitar. Eles são algo completamente isolado de qualquer tipo de nação e não sei o quê. E a gente saiu agora da discussão sobre Bleach, sobre os fantasmas, e a gente viu como o segredo não é tipicamente legalizado, é difícil falar o que é crime de manter segredo, mas os Hunters são responsáveis por não deixar o povo saber que nem existe. Então, pra garantir que os caçadores deles tenham uma vantagem em poder, eles têm que manter a população normal impotente, ignorantes quanto ao fato de que eles, pessoas comuns, podem usar NEM. E podem talvez estarem em uma posição melhor do que eles estariam se tivessem o conhecimento dos Hunters. É verdade. Seria de imaginar o que aconteceria na ONU se amanhã a gente tivesse provas incontestáveis que o Illuminati existe exatamente como as pessoas imaginam. Tipo, é isso, é um grupo secreto de pessoas. E a gente tem 100% de certeza, eles são públicos agora, inclusive, os Illuminati, eles estão aí. Inclusive, tá fazendo acordo com a galera aí, com vários países, e presta serviço. É público agora, não é nem escondido. Ô, galera, a gente usa o Illuminati aqui, a gente comete os crimes que a gente quiser, mas é pro bem geral, não se preocupa. O que acontece aí? É uma boa pergunta. O que acontece é o que vai acontecer aqui no nosso caso. Vamos fazer uma notinha de repúdio, né? E é isso. Eu acho que a gente... Não, a gente julga na corte... A gente julga... porque eu não sei se como a corte internacional teria como, sei lá, declarar eles como organização terrorista, por exemplo. Que o complicado da corte internacional é que ela pode julgar, mas ela não pode... Condenar, tipo, você julga e aí a responsabilidade do país de origem aplicar o resultado do julgamento, e muitos só não aplicam. Bom, a gente pode fazer isso, a gente condena aqui a organização Hunter como uma organização extra-militar terrorista, e aí vai caber aos países prenderem todos que fazem parte. Alguns países não fazem parte da ONU Hunter, da ONU do mundo do Hunter, então eles nem teriam essa responsabilidade, mas é o máximo que a gente pode fazer, estranho. É o máximo que a gente vai... Tá muito além da gente mesmo. Pois é. E essa é a parte triste, né? Essa é a tristeza de onde vivemos aqui, mas que a existência dessa sociedade secreta, que não é secreta, é muito bem conhecida e que influencia todos os países, devia ter mais holofote nessa relação promíscua entre a Associação Hunter e todos esses governos no mundo todo. É curioso, estranho, quando você começou a falar, é porque você pegou o exemplo da Associação Hunter, provavelmente das organizações dos mundos mangás é uma das mais poderosas, né? Quando você para pra pensar, elas têm esse controle global mesmo. Eu achei que você ia dar um exemplo menor. Eu pensei aqui, por exemplo, a gente poderia julgar a organização dos o grupo todo de Kimetsu no Yaiba, por exemplo. Eles também são uma organização paramilitar, completamente agindo fora da lei. Eu acho que eles são do governo, mais ou menos, eu não tenho certeza. Eu acho que eles estão debaixo de alguém do governo? Eu não lembro. Do governo japonês em específico. Essa é uma boa pergunta. Na minha cabeça não. Pra mim era tudo organizado pelo cara ali. Eu acho que estão, mas acho que isso tá tão implícito. Acho que eu sei disso porque eu li na Wiki alguma vez. Acho que não soa texto do mangá essa parte deles serem governo. Inclusive, o que soa mesmo é que a legitimidade é porque aquele cara descende de aristocrata e que eles são algum poder é o poder da nobreza japonesa que não foi embora ainda. Tá indo embora, mas não foi. E eles são executores dessa raça aí de pessoas que também a gente descobre uma hora no mangá, sem nenhum tipo de previsão legal pra nada disso. São seres humanos. As pessoas julgariam os demônios como seres humanos. Eu não especificamente da estrutura do Kimetsu, eu não lembro muito dos detalhes não consegui aqui pensar pra poder dizer. Não, também não. Mas é um ponto de atenção aí. Vale o inquérito, eu acho. Vale o inquérito. Vale abrir pra dar uma analisada aí. Isso, você pensou em mais algum? Pra mim acabaram os exemplos aqui. Também. Eu trouxe dois, que normalmente é o nosso número de episódio. Você falou da galera que guarda segredo de fantasma, e eu fiquei pensando na galera que guarda segredo de alien, que não falta mangá de, opa, esse alien invadiu o planeta, vou esconder ele no meu quarto e não alertar nenhuma autoridade.
Quem que é esse? Eu não pensei em nenhum exemplo específico, só no geral. O Urusei Yatsura, acho que é o primeiro exemplo na minha cabeça, mas tem Mago-chan e tem mais. É bem normal o cara esconder o alien no próprio quarto. Isso! O Urusei Yatsura eu acho interessante porque, eu não sei se vocês leram o mangá, mas pro público que provavelmente não leu, a espécie da Loon invadiu o planeta Terra e tentou destruir o planeta Terra e falhou em destruir o planeta Terra. E aí todo mundo foi embora, menos a Loon. E aí o cara tá guardando a Loon na casa dele. E talvez isso não seja legal. Talvez tenha... Não, se essa raça de aliens não foi julgada como criminosa, é só porque eles foram embora. Mas o cara tá guardando, obviamente tá guardando um procurado pela justiça em casa. No mínimo isso. No mínimo isso. Eu precisaria ver qual é a situação jurídica do alien. Se ele seria reconhecido inicialmente. Eu acho que a primeira batalha jurídica seria reconhecer ele como alguém com direitos. E aí, uma vez que for reconhecido, a gente conseguiria enquadrar em alguma coisa aí. Mas não, há uma brecha legal aí. Há uma brecha legal. Não poderia ser equivalente a, tipo, sei lá, eu guardar uma bomba atômica no meu quintal. Acho que não, porque é um ser vivo, né, mas... Bom, ok. Mas, tipo, não sei se é uma bomba atômica, sei lá, algo que tá, sei lá, como é que ele sabe que esse alien não tá carregando doenças, por exemplo, que pode dar dano nas pessoas? Sendo cobaia, né, deu vários beijos no alien, não pegou nada. Eu tô difícil. Estranho, tem razão. Tem que tipificar muito fora da lei mesmo. Precisa muito fora primeiro da lei. reconhecer essas criaturas antes de a gente conseguir pôr um crime aí. Ok. Beleza. Acabamos os exemplos desse programa. Só vai ter um outro desses se a gente tiver bons exemplos. E bons exemplos, um lugar pra você deixar nos comentários. Pode deixar no comentário do YouTube, comentário do Spotify, comentário do próprio blog. Manda no Blue Sky. Se a gente achar que tem uma quantidade boa, a gente volta a fazer um programa no futuro. Perfeito. Provavelmente não. Foi muito difícil achar esses exemplos aqui. Muito difícil mesmo. É muito difícil não cair no óbvio. Essa pessoa comete crimes porque matar é crime. Roubar é crime. Essa é a parte fácil. Sei lá, Naruto matou gente que não merecia, provavelmente. Naruto, o mangá inteiro, vários crimes de guerra, Recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. É sua, Judeu. Manda bala. Essa aqui eu achei procurando os mangás mais bem ranqueados no Manga Update. E acho que na segunda página tem uma webtoon chamada On the Way to Meet Mom. Alguém já leu aqui? Não. On My Way to Meet Mom. É sobre essa criança que vive no... Eu não quero falar pós-apocalíptico, essencialmente um planeta alien, dá pra falar assim, em que ela foi encontrada numa casa meio que como selvagem, sendo criada por animais. Ela é resgatada, vai para algum tipo de orfanato e ela é criada normalmente como uma criança até o dia que ela descobre que uma das crianças ali, a melhor amiga desse menino, a mãe dessa melhor amiga vai lá buscar ela, descobre que as pessoas têm mãe. E aí esse menino vai explorar esse mundo alienígena em busca da mãe dele. Eu li esse mangá porque ele é extremamente bem ranqueado lá em cima, várias notas 10 no Manga Updates. E ele é essa história de uma criança muito fofa, entendendo um pouco o que é mãe e o que é família no geral, o que é ter um círculo de proteções e pessoas gostando de você. Um dos comentários que eu li, que eu achei muito válido, explica talvez um pouquinho da popularidade dele. Esse comentário é meio ofensivo, eu acho que eu concordo um pouco com ele. Essa história é quase uma história, tipo, que você leria como propaganda anti-aborto antes de entrar numa clínica, sabe? Tipo, eles querem muito que você ache que é muito da hora ter filho, sabe? Tipo, essa criança ela é muito fofa e ela é amada pelas pessoas carismáticas. Se fosse japonês, iam falar que era plano do Shinzo Abe. Ele é exatamente isso. Ele não é japonês, ele é coreano. Mas que também tem problemas de natalidade. Mas aí todo o país tem, hoje em dia. Mas o ponto sendo feito aqui ele é essa história dessa criança muito fofinha mesmo.
ele não tem o exato mesmo apelo, eu diria, de um Yotsubato da vida. Que, tipo, é meio engraçado ver essa criança andando pelo mundo. Ele é bem mais meloso, eu diria mesmo. Então, eu li muitos comentários de, tipo, esse aspecto meloso parece que é a coisa que mais apelou ao coração das pessoas. Meio que esse instinto paternalista, maternalista que acende nas pessoas. Não foi a parte que eu mais gostei da história, no final das contas. Ela é boa por muitos outros ângulos, na minha opinião. E número 1 é a arte. Incrível. Incrível. É uma webtoon. Não tem tanto da experimentação vertical que eu e você procuramos tanto. Estranho. Ele usa bem a verticalidade aqui e ali, não é à toa que é uma webtoon, ele tem propósito ali com uso, mas só no geral é muito bonito. Character design excepcional. Não tem um personagem nessa história que os aliens principalmente, tem humanos e aliens nessa história. Os aliens principalmente é incrível, é todo mundo muito memorável, um character design excepcional. E o que bate bem com o character design é meio que o wholesomeness, o espírito acalentador dessa história. Então, é bonitinho ver ali a criança, mas é muito mais gostoso ver esses círculos de proteção que vão se criando em volta dessa criança. Todos esses personagens extremamente carismáticos dando volta em cima dessa criança. E outro aspecto excelente da história é o world building muito único e criativo, muito único. O mangá começa falando sobre como se vivia na Terra, um dia os aliens chegaram e isso é logo no começo, não é spoiler nada. Os humanos tentaram atacar os aliens com uma bomba atômica e os aliens só engoliram, comeram as bombas atômicas e jogaram nos aliens. Então, pô, é meio que esses... Eu tô chamando de aliens, mas são basicamente seres cósmicos que invadem o planeta. Tipo, são entidades malucas mesmo, quase Lovecraftianas de quão absurdas elas são. Então a gente tá aqui meio que nesse contexto bem único de criação de mundo em volta dessas criaturas. Então, a construção de mundo é muito orgânica na história, eu achei. É muito bem feitinha. É engraçado, eu tava procurando mangás pra ler, pra recomendar. E eu tava... Isso é muito tangente a recomendação, mas eu tava lendo After God. Alguém de vocês lê After God? Não leio, sei que existe. Eu sei que existe também, eu tava tentando ler. E a construção de mundo desse mangá é tão inorgânica, é tão forçado, os personagens falando sobre o mundo o tempo todo. E eu tentei essa história um pouquinho mais, tipo, inocente, um pouco menos pretensiosa. E a construção de mundo dele é tão natural. Tipo, você vendo os personagens vivendo nesse mundo, só que, tipo, ele vai se expandindo. É muito gostoso nesse sentido. Então, eu gostei muito mesmo de... On the Way to Meet Mom. Eu não sei se eu amei que nem as pessoas amam pelo jeito esse mangá, justamente porque esse aspecto de ser a criança fofinha não foi a coisa que eu mais gostei. As pessoas amam por isso tá casado com todos esses aspectos excepcionais que eu comentei que a história tem. Então foi esses aspectos que eu gostei muito, e aí a história por si ela é boa, ela é bem carregada desses personagens carismáticos, mas não teve esse apelo específico pra mim, pessoalmente. Mas é com certeza uma história bem interessante de ler, e mais importante de tudo, é curtinha, é uma webtoon curta, 30 e poucos capítulos. Eu acho que se eu fosse dar volumes, eu diria tipo 3 ou 4, porque acho que não foi nem encadernado em nenhum lugar isso. Mas eu diria que seria equivalente a uns 4 volumes de um mangá, alguma coisa assim. Judeu, isso bom. Vai direto pra categoria patenteada por nós, Adoção Fantástica? É 100% Adoção Fantástica. A gente nomeou Adoção Fantástica no final das contas? Esse foi o nome que ficou no final. É bom, é excelente. É porque é imediatamente entendível o que é. E é 100% Adoção Fantástica, sim. É exatamente isso. Então, perfeito. Só uma última vez, então, o nome do mangá pra gente finalizar aqui. A webtoon é On the Way to Meet Mom. Meu caminho de conhecer a mãe. Então é isso. Boa recomendação, bem diferente, tá fora do meu radar também. Vou dar uma xeretada. E nos vemos aqui semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.